Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pelo teu amor. Te louvamos, meu Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Te louvamos, ó Deus, pela comunhão que temos. Te louvamos, ó Deus, pela esperança. Te louvamos, meu Senhor, pela tua igreja em toda a terra. Guarda os meus irmãos, dá graça aos teus servos, socorre os aflitos. Ó Deus, dá a tua proteção aos que estão aflitos, sofrendo. Ó Deus, faz maravilhas. Tu és o nosso Deus, o teu nome, meu Senhor, em si mesmo já tem, Pai, o conselho, tem o poder, tem a graça e a capacidade de fazer maravilhas, de operar maravilhas. Guarda, Senhor, a tua igreja, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos ajudadores, abençoa os nossos irmãos. Levanta, Senhor, outros ajudadores para nos dar, Senhor, o suporte necessário para continuarmos. Pai bendito, queremos fazer tudo para a tua glória, queremos fazer tudo pelo teu amor, pelo teu poder. Ó Deus, e tu, Senhor, sabe a nossa necessidade. Pai querido, Deus bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com a nossa obrigação de trazer a palavra no Toca o Clarim. Programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Nós, trabalhando aos poucos, fazendo aos poucos. Estamos no ano 34 da nossa programação, mas o Toca o Clarim está apenas no ano 24. Nós iniciamos 10 anos depois do nosso início na Dragão do Mar, em Fortaleza. E por que é isto? É porque o irmão Freire não tem recursos. E como não tem recursos, não pode. Eu acredito, e eu faço sempre avaliações assim, é injusto assumir compromisso para os outros pagar. Eu sou tão indiferente com isto que eu aborreço até votos. Tem umas pessoas sem maldade, mas também sem discernimento. Aí faz um voto para o outro fazer isto, fazer aquilo. Faz um voto. Mas ele estava doente e tal. Sim, mas você sabe se ele é capaz de fazer aquilo, de cumprir? Você sabe se ele é grato? Então, eu não faço voto para ninguém pagar. Eu não contraio dívida para ninguém pagar. Eu não confio no bolso de ninguém. Eu aprendi desde pequeno as coisas dos avarentos desta terra. O seu bolso é minha guia. O seu bolso é o meu guia. O seu bolso é minha guia. Eu nunca me guiei pelo bolso dos outros. Nunca me guiei pela fé dos outros. Não, eu sempre me conduzi dentro do meu limite. E eu sou muito limitado. Mas eu louvo a Deus, porque quando surge a oportunidade, eu também sou muito decidido, sempre estou pronto. Então, meus queridos irmãos, nossa atividade com o programa Toca o Clarim está no ano 24. Iniciamos 10 anos depois. E o nosso texto hoje, claro que é uma belíssima mensagem. Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19. O maravilhoso encontro do Senhor Jesus com os leprosos de Samaria. Os leprosos de Samaria. Então, a leitura, Lucas 17, 11. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia.
E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E, respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Querido Senhor, estamos em tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos pela salvação, agradecemos pela leitura em tua palavra santa e pedimos pelos nossos ouvintes, nossos amigos, nossos irmãos, nossos ajudadores. Estenda sobre cada um dos teus servos, Pai, a tua mão direita com copiosas bênçãos, que cada um receba, Senhor, da tua parte a graça como recompensa, o conforto, o perdão, se houver desobedecido. Ah, Senhor, a firmeza, a segurança e o prazer real para andar na tua presença, na tua casa, no meio do teu povo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu não preciso me esforçar, e eu não preciso de fato, nem deveria falar, mas eu desagrado só em ser assim tradicional. Os modernos ministros têm um negócio bonito, aí faz um vídeo bonito, cheio de recursos, e depois ainda faz uma edição cuidadosa, não deixa ficar uma interjeição, não deixa ficar qualquer que seja um sinalzinho de impropriedade, de simplicidade ou de mancada. Não. Os vídeos editados ficam uma lindeza. E eu não faço nada disso. Então, para não atrair, basta eu. Para não chamar muita atenção, basta meu estilo. Parece que eu estou na minha casa ou parece que eu estou na minha congregação. Não altera nada produzir e colocar para quem interessar possa. Mas é interessante, irmãos, é que, mesmo assim, eu sem querer, sem me esforçar para desagradar, eu termino desagradando pelo que faço. Aconteceu, o primeiro versículo aqui, o versículo 11, Lucas 17, 11, aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ou seja, as necessárias correções nas nossas versões. Seria maravilhoso, mas não tem uma versão que não tenha algum defeitozinho. Aqui é o seguinte: se ele ia para Jerusalém e vindo da Galiléia, então era a redação apropriada seria: aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pela Galiléia, ou saiu da Galiléia, passou por Samaria para chegar em Jerusalém. Então, as deficiências das traduções, das versões,
que mesmo assim eu glorifico a Deus pelos homens e mulheres que trabalham para a glória de Deus, produzindo o melhor para o povo. No versículo 12 diz que entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Aqui não diz onde era a aldeia, mas dá a entender que fosse em Samaria, na região de Samaria. E diz que os homens pararam de longe, os quais pararam de longe. Isto era uma orientação do próprio sacerdote que identificava a lepra. Todo diagnóstico de lepra era dado pelo sacerdote, que proibia, impedia, recomendando àquela pessoa para ela não contaminar os outros e não contaminar o sagrado. Não podia jamais entrar numa sinagoga e nem pensar em entrar no templo. Então, eram 10 homens leprosos que pararam de longe, levantaram a voz, porque eram orientados a fazer assim, e disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eu sempre acho penoso falar sobre os leprosos, mas também necessário expor a situação. Os leprosos andavam em grupos, eles se abrigavam em casas ou cavernas, em algum lugar que lhes fosse apropriado ou possível desfrutar de algum conforto, porque eles não podiam habitar em suas casas. Aqueles que eram casados, não podiam ter o benefício de suas esposas, o cuidado. Os que eram pais não podiam ter esse cuidado de seus filhos. Então, o que acontecia? Os leprosos, por estarem na mesma condição, eles andavam em grupos, eles habitavam em grupos. E os que estavam menos feridos ajudavam os mais feridos. Era assim que acontecia, principalmente pelo fator orientação. Então eles pararam de longe e disseram a sua situação, eram leprosos e pediram socorro. Tem misericórdia de nós. O versículo 14 diz que ele, vendo o Senhor Jesus contemplando esses homens, Jesus não tomou a iniciativa de ir lá, de levantar as mãos, de fazer algum gesto, até porque a palavra de Jesus é superior a qualquer gesto. A palavra, a ordem de Jesus é superior a qualquer oração, qualquer petição. A palavra autoritativa de nosso Senhor Jesus Cristo é superior a qualquer autoridade ou qualquer recurso outro. E Jesus, com autoridade, disse a eles. Jesus não disse, volte outro dia. Jesus não disse, tenha paciência. Jesus não disse, procure entender. Não. Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Havia duas possibilidades para o texto estar dizendo assim, que aqueles leprosos fossem provenientes de regiões diferentes, portanto, os sacerdotes, que eram os que diagnosticavam não só a hanseníase ou a lepra nas pessoas, mas também outros problemas, outros incômodos, outras doenças. Os sacerdotes eram quem
isolavam aquele paciente, aquela pessoa. E o sacerdote era quem readmitia aquela pessoa mediante um processo, digamos, a pessoa não estava, as manchas que pareciam lepra não se confirmaram, então ele foi isolado quando a mancha ameaçava ser lepra e foi readmitido quando as manchas desapareceram. E agora, com certeza, as manchas desapareceriam, os problemas desapareceriam. Não chego a, não forço a barra de nada. Alguns daqueles que já tivessem, quem sabe, perdido algum membro, porque acontecia, não tinha remédio. E as pessoas perdiam, os homens leprosos perdiam os movimentos das mãos, alguns perdiam os movimentos dos pés, alguns perdiam as falanges, perdiam os dedos, partes dos dedos, partes da mão. E o que estivesse ainda, o que ainda não tivesse perdido assim, não tinha como confirmar que fosse lepra, já que ele não tinha perdido nada. Mas um leproso que tinha perdido os seus dedos, que tinha alguma deformação, eu não iria dizer que, já que ele tinha perdido os dedos, aquela cura representasse a nascer outro dedo, a recuperação dos membros perdidos. Não era assim. A cura era o cessar da enfermidade mediante o encontro com Jesus. E não restou dúvida, foram 10 leprosos que falaram com Jesus e foram 10 leprosos curados por Jesus. E ele diz no mesmo texto, ele diz no versículo 14, ide e apresentai-vos ou mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles, obedecendo a palavra de Jesus, viram que estavam limpos, ficaram limpos. Minhas feridas desapareceram, minhas manchas desapareceram, o inchaço das mãos desapareceu. Toda aquela problemática da má circulação, do problema dos membros morrendo, as células morrendo, que a lepra é isto. Eles viram que estavam limpos. Um deles, observando isto, caindo em si, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Quando chegou, caiu aos pés de Jesus. Ele não ficou mais distante, gritando, sou impuro, imundo, que era uma espécie de senha. Ele dizia, imundo! Não era chamando o outro de imundo, era falando do seu estado. Ele caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e ele era um samaritano. Aí Jesus diz, não foram 10 homens curados? Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Jesus não está simplesmente perguntando ao homem, querendo que o homem dê uma resposta, faça uma prestação de conta. Jesus está dizendo, para ficar registrado, como está aqui no versículo 17, Lucas 17, 17.
10 leprosos foram limpos, foram curados, foram purificados. Um voltou e os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Aí Jesus diz ao homem: levanta-te, vai para casa, vai cuidar da tua vida, vai em paz. A tua fé te salvou. Meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, meus queridos amigos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ontem, hoje e para sempre. Jesus é o Filho de Deus. Jesus desceu da glória. O mistério da encarnação. Não confunda com reencarnação, que é a invenção de Satanás. O mistério da encarnação. O Filho de Deus nascer na família humana. Não foi primeira profecia, não. Foi primeira promessa. Depois da queda do homem, a grande promessa foi a redenção. E o Senhor Jesus diz: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. A fé dos 9 não seria igual? A resposta é óbvia. Não. Se eles tivessem a fé semelhante, uma fé robusta, e além da fé, eles ainda tivessem gratidão, tinham voltado os 10. Tinham sido 10 homens prostrados aos pés de Jesus, rendendo graça, mas tinha que ser assim. Para você e para mim, não cometer injustiças. Olha, qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa, eu diria contra até os animais, que não é justo se divertir com a morte dos animais, com os toureiros e tal. Aquilo é uma ignorância maligna. Não é justo ter animais para o seu serviço, não é? O carvoeiro, o verdureiro, os homens que precisam do trabalho dos seus animais. Não é justo espancar esses animais. Não é justo. Então, evite a prática da injustiça. Eram 10 homens leprosos, foram 10 homens que foram curados, mas tinha que ser assim para mostrar que nem sempre somos gratos, até mesmo quando recebemos a cura da nossa lepra. A sociedade é toda leprosa. A lepra do pecado. A lepra está na vida dos bilhões. E o Senhor Jesus continua tendo a palavra autoritativa, a palavra poderosa, a ordem para repreender todo mal, toda lepra. Vamos fazer a nossa intercessão usando o memorial da oração, onde tem nomes de famílias inteiras, nomes de membros que Deus resgatou, membros que não quer nem ouvir falar de Jesus Cristo. E a gente visita, a gente vê, a gente conhece. Em alguns lugares eu sou tão bem recebido, mas acontece que em outros a gente é bem ignorado. E o nome dessas pessoas também estão no nosso memorial.
Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pelo teu cuidado paternal. Ó Senhor querido, abençoa meus irmãos, abençoa, meu Senhor, a tua igreja, guarda as nossas vidas, guarda o nosso coração, nos dirija passo a passo, nos dá, meu Senhor, mentalidade, nos dá, meu Senhor, discernimento, nos dá, meu Senhor, graça para avaliar o teu grande amor, o teu perdão, a tua proteção, a tua compaixão. Guarda os meus irmãos na cidade e no campo, crianças, jovens e adultos. Agora, Senhor, te apresentamos o memorial da oração. Tu conheces, ó Deus, os nomes, as famílias, os teus servos que nos ajudam, os que nos ajudavam. Ah, Senhor, as famílias daqueles que já foram para a glória. Ó Deus, guarda os meus irmãos. Guarda cada membro da família Alexandre. Guarda cada membro da família Ribeiro. Guarda cada membro, Senhor, das famílias, a família Queiroz. Meu Deus, guarda cada membro da tua igreja, aqueles, meu Senhor, que te serviram, Pai, foram para casa e deixaram, meu Senhor, um testemunho e um cooperador na tua igreja. Guarda cada um, dá a tua graça, manifesta o teu poder e que nenhum de nós, meu Senhor, esqueçamos o trabalho e o benefício daqueles que nos ajudaram, que nos antecederam, Senhor, na tua igreja e fizeram a sua parte com muito amor. Amado Pai, guarda os meus irmãos, dá vitória a cada um, opera poderosamente em cada coração. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.